Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Não estava nos meus planos para este dia invadir uma vila grega que custa $10.000 por noite, mas os planos mudam e as pessoas adaptam-se, sobretudo quando tem clientes que insistem em tornar a sua vida tão difícil quanto possível. Raspei com os joelhos no betão quando me ergui para o parapeito do terraço e passei por cima da balaustrada. Se estragasse o meu vestido Stella Alonso novinho em folha, matava este tipo, depois reanimava-o para limpar a confusão, e matava-o outra vez. Felizmente para ele, aterrei no terraço sem mais incidentes e calcei os sapatos de salto alto que para ali atirara antes. O bater pesado do meu coração seguiu-me até a porta de vidro de deslizar, em cuja fechadura eletrônica encostei a chave mestra que pedi emprestada, a uma das funcionárias da limpeza. Podia ter entrado pela porta principal, mas ficava demasiado exposta. O terraço das traseiras era mais discreto. A fechadura zumbiu e por um aterrorizante segundo, pensei que não ia abrir. Mas depois a luz verde acendeu-se e permitiu-me um suspiro de alívio antes de voltar a cerrar os maxilares. Entrar em casa era a parte fácil. Conseguir que ele estivesse num país diferente ao pôr do sol era outra história. Fiz um pequeno desvio até a cozinha, depois atravessei a sala de estar na direção do quarto principal. Estremeci ao ver as garrafas de cerveja vazias em cima da bancada e recorri a toda a força de vontade para não as pôr no cesto da reciclagem, para não esterilizar o mármore e não borrifar a divisão com o ambientador. Concentra-te. Estava em jogo a minha reputação profissional e pessoal. A vila estava fresca e silenciosa, apesar de o sol do início da tarde entrar pelas janelas. O quarto encontrava-se ainda mais fresco e silencioso. Talvez tivesse sido por isso que quando me dirigi à cama e despejei, sem a menor cerimônia, a tigela cheia de água gelada sobre o seu ocupante adormecido, a velocidade da sua reação me surpreendeu e arrancou um arquejo raro. Uma mão forte saiu disparada e agarrou-me no pulso. A tigela vazia caiu no chão com um estrondo e o quarto virou-se de pernas para o ar à medida que ele me puxava para baixo, me voltava de costas e me prendia contra a cama, tudo antes de o arquejo terminar de sair dos meus lábios. Xavier Castilho fitou-me, o rosto habitualmente bonito parecia uma carranca. O único filho do homem mais rico da Colômbia e o meu cliente menos cooperante costumava ser uma pessoa descontraída por natureza, mas não havia a menor descontração na forma como seu braço me pressionava a garganta nem nos 90 quilos de músculo sólido que me encurralavam. O olhar carrancudo descontraiu-se e transformou-se em fúria com um toque de terror à medida que me reconheceu. Sloane? Esse é, efetivamente, o meu nome. Ergui o queixo, tentando não me concentrar no calor do seu corpo comparado com o colchão fresco atrás de mim. Agora, se não te importas de me libertar de imediato, fico muito agradecida. Estou a dar cabo de um vestido de $700. Me erda, praguejou e tirou o braço do meu pescoço para conseguir levantar-me. O que diabo fazes aqui? O meu trabalho. Empurrei-o e levantei-me. Era de mim ou o quarto estava exponencialmente mais frio do que 5 minutos antes? Hoje é dia 12. Sabes bem onde devias estar, e não é aqui. Fitei-o, desafiando-o a discutir comigo. Pensei que era um intruso. Podia ter te magoado, sabes? Agora que já determináramos que eu não estava ali para o raptar ou assaltar, um sorriso malicioso que me era familiar substituiu a carranca. Xavier, o espelho da indiferença, voltou a deitar-se. Bem, tecnicamente és uma intrusa, embora uma muito bonita. Se querias juntar-te a mim na cama, bastava dizeres. Não era preciso este aparato todo. Arqueou uma sobrancelha para a tigela no chão. Como entraste aqui já agora? Roubei uma chave mestra, mas não tentes distrair-me. Ao fim de 3 anos a trabalhar com ele, já estava habituada aos seus truques. É 1 da tarde, Xavier. O teu jato espera-nos no aeroporto. Se sairmos na próxima meia hora, ainda chegamos a Londres a tempo da gala desta noite.
Excelente plano. O Xavier esticou os braços por cima da cabeça e bocejou. Só há um problema. Eu não vou. Enterrei as unhas na palma das mãos antes de conseguir controlar-me. Respira, Sloane. Não te esqueças de que é considerado pouco profissional assassinar os clientes. Vai sair da cama, disse, a minha voz fria o suficiente para congelar as gotículas de água que ainda cintilavam sobre a sua pele. Vais entrar no avião, marcar presença na gala, sorrir e ficar o tempo todo que o evento durar como bom representante da família Castilho que és. Se não assegurar-me-ei pessoalmente de que nunca mais terás um momento de sossego na vida. Invado todas as festas a que fores, afugento todas as mulheres que se mostrem estúpidas o bastante para se deixarem arrastar para a tua órbita. E sabes aqueles amigos que alimentam os teus piores impulsos? Vou pô-los na lista negra dos meus eventos. Posso fazer da tua vida um verdadeiro inferno, Xavier, por isso não me queiras como inimiga. Ele voltou a bocejar. Sempre fora esta a nossa dinâmica desde que o pai do Xavier me contratara havia 3 anos, um pouco antes de ele se mudar de Los Angeles para Nova York, mas já me cansará de o tratar com mesuras e cuidados. Então és a minha nova assessora de imprensa. Xavier recostou-se na cadeira e pôs os pés em cima da minha secretária. Os dentes brancos cintilavam contra a pele bronzeada e os olhos brilhavam com um ar de troça que me irritou. Tinham-se passado 10 segundos desde que conhecera o meu cliente mais lucrativo e já o detestava. Tira imediatamente os pés da minha secretária e comporta-te como um adulto. Estava-me nas tintas se o Alberto Castilho me pagava o triplo dos meus honorários habituais para tomar conta do filho. No meu escritório ninguém me falta ao respeito. De contrário, pode sair e explicar ao teu pai por que razão foste dispensado pela tua assessora logo no primeiro dia. Imagino que isso tenha um impacto negativo nos teus fundos. Ah, és uma dessas. Obedeceu, mas o sorriso endureceu ao ouvir-me mencionar o pai. Uma rígida cumpridora de regras. Entendido. Devias ter te apresentado logo assim, em vez de dizeres o teu nome. A minha caneta favorita estalou com a força do meu punho. Não era uma pessoa supersticiosa, mas até eu percebi que este início não augurava nada de bom para o futuro da nossa relação. E estava certa. De vez em quando, deixava-o escapar-se com certas coisas porque os Castilho representavam o meu maior contrato, mas a minha função era manter imaculada a reputação da família, não andar a dar graxa ao herdeiro da fortuna. O Xavier era um homem adulto. Estava na hora de agir como tal. Isso é uma ameaça e peras, disse com voz arrastada. Todas as festas e todas as mulheres? Deves gostar mesmo de mim. Deslizou da cama com a graciosidade de uma pantera a acordar da cesta. As calças de fato de treino cinzentas desciam-lhe nas ancas e revelavam a pele castanho-dourada e os músculos em V que ninguém esperava encontrar numa pessoa que passava a maior parte dos dias a festejar e a dormir. As tatuagens serpenteavam pelo peito e pelos ombros despidos, descendo pelos braços em padrões intrincados. Se fosse outra pessoa qualquer, teria admirado a masculinidade bruta que se apresentava à minha frente, mas tratava-se do Xavier Castilho. No dia em que admirasse qualquer outra coisa que não o seu compromisso ou a ausência de compromissos, voltaria a chorar fisicamente. Não te preocupes, Luna, disse ele, apercebendo-se do meu escrutínio com um pequeno sorriso. Eu não conto aos teus outros clientes que sou o favorito. Por vezes o Xavier tratava-me pelo meu nome, outras por Luna. Não era a minha alcunha, o nome do meio nem nada que se assemelhasse a Sloane, mas ele recusava-se a explicar por que motivo me chamava a isto, e eu já desistira há muito tempo de tentar que não o fizesse ou que se explicasse. Vá lá, encara isto com seriedade para variar, disse-lhe. É um evento de homenagem ao teu pai. Mais uma razão para não ir. Até parece que o meu velhote vai lá estar para receber o prêmio. O sorriso do Xavier não vacilou, mas nos seus olhos brilhou uma centelha de perigo. Ele está a morrer, ou já te esqueceste? As palavras abateram-se sobre nós e sugaram todo o oxigênio que existia no quarto enquanto nos fitávamos, a sua calma imperturbável contra a minha frustração crescente. A relação dos Castilho, pai e filho, era terrivelmente espinhosa, mas Alberto Castilho contratara-me para gerir a reputação de ambos, não seus problemas pessoais, isto é, até aquilo que acontecia entre paredes se alastrar para a esfera pública. As pessoas já te acham um fedelho rico e mimado por te teres escusado as responsabilidades quando teu pai foi diagnosticado. Não medi as palavras. Se faltares a um evento que pretende homenagear o seu trabalho filantrópico, a imprensa come-te vivo. Já o fazem, e homenagear? O Xavier ergueu as sobrancelhas. O homem passa-lhes um cheque de $1 par de milhões todos os anos. Depois, não só recebe isenções fiscais por conta da generosidade,
como ainda o elogiam por ser um filantropo. Nós os dois sabemos bem que o prêmio não significa porra nenhuma. Qualquer pessoa com os bolsos fundos o pode receber. Além disso, encostou-se à parede e cruzou os braços. Mykonos é mais divertido do que essa gala bafienta. Devias ficar aqui. O ar do Maria fazer-te bem. Caraças, reconheci aquele tom de voz. Era um que dizia, podes encostar-me uma arma à cabeça que mesmo assim não cedo só porque sei que te vou irritar? Já o ouvirá vezes sem conta. Fiz um cálculo mental rápido. Não chegará onde estava na minha carreira a travar batalhas perdidas. Precisava de estar em Londres naquela noite, e a nossa janela de oportunidade para partirmos a horas fechava-se. Nem sequer punha a hipótese de faltar ao meu encontro, mas se o Xavier ficasse na Grécia, o meu trabalho exigia que eu também ali permanecesse e tomasse conta dele. Uma vez que não tinha tempo para o fazer sentir-se culpado, para o ameaçar ou persuadir a fazer o que eu queria, como, de resto, costumava acontecer, restava-me uma hipótese, um acordo. Cruzei os braços, imitando a sua postura. Diz lá então. Ele arqueou ainda mais as sobrancelhas. A tua condição reforcei. Aquilo que queres em troca para marcares presença na cerimônia de entrega de prêmios. Já sabes que tudo que envolva drogas, sexo ou atividades ilegais está fora da negociação. De resto, estou disposta a discutir. Ele semicerrou os olhos. Não esperava que eu cedesse tão facilmente, e se não precisasse de estar em Londres às 8 da noite, não cederia. Mas não podia falhar o meu compromisso, por isso teria de negociar com o diabo. Muito bem. As faces do Xavier vincaram-se com as covinhas e o sorriso característico, embora no seu rosto ainda pairasse uma sombra de desconfiança. Uma vez que estás a ser tão direta, eu também o vou ser. Quero férias. Já estás de férias. Não é para mim. É para ti. Desencostou-se da parede, os seus passos lânguidos e deliberados enquanto atravessava o quarto e parava a escassos centímetros de mim. Vou à gala se prometeres que te juntas a mim durante 3 semanas em Espanha. Sem trabalho, só diversão. O pedido surgiu tão inesperado que quase cambaleei enquanto tentava entender o que me dizia. Queres que eu tire 3 semanas de férias? Sim. Perdeste completamente o juízo. Desde que fundara a minha agência boutique de relações públicas, Kensington PR, há 6 anos, tirara 2 dias de férias. O primeiro por ocasião do funeral da minha avó. O segundo quando fui hospitalizada com pneumonia, algo que nos acontece se perseguirmos paparazzi no pico do inverno. E mesmo assim, estive a par dos e-mails através do telemóvel. Eu era o trabalho. O trabalho era eu. A ideia de abandonar as minhas funções nem que fosse por breves instantes dava-me dores de barriga. O acordo é este, disse o Xavier, encolhendo os ombros. É pegar ou largar. Esquece. Não vai acontecer. Tudo bem. Virou-se novamente para a cama. Nesse caso, vou voltar a dormir. Estás à vontade para ficar aqui ou voar para casa. Não me importa. Cerrei os dentes. O cabrão. Ele sabia bem que não ia deixá-lo ali a semear o caos. Com a minha sorte, naquela noite ainda fazia uma orgia pública na praia só para pôr as pessoas a falar e salientar que não estava na gala onde devia estar. Olhei de relance para o relógio na parede. Tínhamos de sair dali a 1/4 de hora para chegarmos à gala a tempo. Se não fosse pelo meu compromisso às 8 da noite em Londres, teria aceitado o bluff do Xavier, mas, caraças pá, consigo tirar 2 dias, cedi. Um fim de semana também não me ia matar, pois não? 2 semanas. 1 semana. Fechado. As covinhas do seu rosto voltaram a cegar-me, e percebi que fora enganada. Ele começara deliberadamente com uma oferta mais alta para me fazer regatear até chegar ao seu plano inicial. Infelizmente era tarde para arrependimentos, e quando me estendeu a mão, não tive escolha senão apertá-la e aceitar o tempo que me propunha. Esta era a pior parte de lidar com o Xavier. Ele era inteligente, mas aplicava a inteligência nas coisas erradas. Não olhes para mim como se tivesse matado o teu peixe de estimação, disse com a voz arrastada. Vou levar-te de férias. Irá ser divertido. Confia em mim. O seu sorriso alargou-se perante o meu olhar gélido. 1 semana em Espanha com uma das pessoas do planeta de quem menos gostava. O que podia correr mal? 2. Nada me alegrava mais o dia do que irritar a Sloane. Ela era tão previsível nas respostas e tão espetacular na fúria, que adorava ver a fachada de rainha do gelo a derreter-se apenas o suficiente para revelar a pessoa real que existia por baixo. Não acontecia com frequência, mas quando acontecia, eu juntava a ocasião à gaveta mental em que guardava tudo relacionado com ela. Ah, és uma dessas. Olhei para minha nova assessora de imprensa, com o cabelo apanhado num coque e vestido feito à medida. Uma rígida cumpridora de regras.
Entendido. Devias ter te apresentado logo assim, em vez de teres dito o teu nome. O olhar gélido que me dirigiu podia ter arrasado com um quarteirão inteiro. A Sloane era, objetivamente, uma das mulheres mais bonitas que já vira na vida. Olhos azuis, pernas compridas, rosto simétrico. Nem o próprio Miguel Ângelo teria sido capaz de esculpir uma forma feminina melhor. Era uma pena que não tivesse um pingo de sentido de humor. Disse-me qualquer coisa brusca em resposta, mas já bloqueara sua voz. O meu pai que fosse a merda por me ter obrigado a concordar com este acordo estúpido. Se a minha herança não estivesse em causa, mandava-o dar uma curva. Os assessores de imprensa eram uma espécie de babysirs para adultos, e eu não queria nem precisava de uma. Além disso, por muito agradável à vista que ela fosse, já percebera que a Sloane ia ser uma enorme desmancha-prazeres. Esta fora a nossa primeira reunião. A minha animosidade inicial em relação a ela perderá o gás, deixando-me bem, nem sei. Curiosidade, atração, frustração. Infelizmente, eram emoções mais complicadas do que a hostilidade. Não sei quando acontecerá esta viragem, mas quem me dera ser capaz de voltar atrás e impedir que ela acontecesse. Preferia 1000 vezes detestá-la a sentir-me intrigado com ela. Endireita as costas, disse a Sloane sem sequer tirar os olhos do homem que se encaminhava na nossa direção. Estás num evento formal, não na praia. Tenta fingir que queres estar aqui. Bem, tenho álcool e comida à disposição, uma mulher linda ao lado. Claro que quero estar aqui, respondi, arrastando a voz, dizendo a verdade com a primeira frase, mas mentindo descaradamente quanto à segunda. Olhei-a de relance, para que não me visse a observá-la, mas ficando com a sua imagem gravada na memória. Noutra mulher qualquer, o vestido preto simples teria sido aborrecido, mas a Sloane podia usar um saco do supermercado e ainda assim, meter toda a gente no bolso. A seda derramava-se sobre o seu corpo esguio, acentuando a pele imaculada e suave, os ombros despidos. Apanhara o cabelo numa versão mais elegante do coque habitual, e além de um par de brincos com pequenos diamantes em forma de gota, não usava outros acessórios e quase nenhuma maquilhagem. Vestira-se com a intenção de passar despercebida, mas tinha tantas probabilidades de não dar nas vistas no meio de uma multidão como uma joia enfiada na lama. Vou ser sincero, não esperava que aceitasse a minha proposta. Tinha esperanças, mas a Sloane estava casada com o trabalho, e esta gala também não era assim tão importante. Um evento banal para homenagear o meu pai, não se tratava propriamente do baile Legacy ou de um casamento real. O que dizer do facto de ela ter cedido uma semana do seu precioso tempo de trabalho para conseguir que eu viesse aqui esta noite? Cheirava-me a esturro, mas a cavalo dado não se olha o dente. Há algum tempo que desejava afastar a Sloane do escritório. Ela andava sempre tão tensa que um dia destes ia explodir, e não queria estar por perto quando tal acontecesse. Precisava de um escape. Além disso, esta viagem era a oportunidade perfeita para corromper, para conseguir que soltasse o cabelo literal e metaforicamente, se descontraísse e se divertisse um pouco. Era capaz de pagar para ver deitada a apanhar banhos de sol na praia como uma pessoa normal, em vez de fazer as pessoas chorar ao telemóvel. A Sloane Kensington necessitava mais de férias do que qualquer outra pessoa que conhecia, e eu precisava. Xavier, o Eduardo alcançou-nos finalmente. O melhor amigo do meu pai e CEO interino do Grupo Castilho deu-me uma palmada no ombro, interrompendo os meus pensamentos antes de estes se meterem por caminhos perigosos. Não estava à espera de te ver aqui, mijo. Nem eu respondi com secura. Mas é bom ver-te, tio. Ele não era meu tio biológico, mas assim o considerava. O Eduardo e o meu pai eram amigos de infância, e antes de o meu pai adoecer, ele fora um dos seus conselheiros de maior confiança. Estava à frente dos negócios enquanto a direção tomava uma decisão final sobre se iam esperar que o meu pai melhorasse ou encontrar um novo CEO. O Eduardo virou-se para Sloane e deu-lhe o habitual beijo no rosto, um costume da Colômbia. Sloane, estás maravilhosa, elogiou. Presumo que devo agradecer-te por ele ter aparecido. É difícil dar-lhe a volta, não é? Quando era miúdo chamávamos-lhe Pequeno Touro, porque era teimoso como um pequeno touro. A ira anterior da Sloane derreteu-se num sorriso profissional. É o meu trabalho. Faço-o com todo gosto. Ela era tão boa mentirosa quanto eu. Ficamos ali os três a conversar até outro convidado ter levado o Eduardo. Uma vez que me recusará a fazê-lo, era ele quem ia aceitar o prêmio de filantropo do ano em nome do meu pai, mas parecia que toda a gente ansiava falar com ele sobre negócios em vez de caridade. Típico. Enquanto nos encaminhávamos para a nossa mesa, apanhei a Sloane a olhar outra vez para o relógio.
Já olhaste para o relógio uma dúzia de vezes desde que chegamos, comentei. Se estás assim tão ansiosa por te ir embora, podemos saltar a cerimônia aborrecida e apanhar uma bisana no bar. Eu não apanho bisanas e se queres saber, tenho um encontro daqui a 1 hora. Espero que te comportes decentemente depois de eu sair. Apesar do tom frio das suas palavras, uma tensão visível contraía os seus ombros e maxilares. Vais ter com alguém em Londres tão tarde? Instalamo-nos nos nossos lugares ao mesmo tempo que o apresentador subia ao palco e os aplausos enchiam a sala. Não me digas que tens um encontro escaldante. Isso não te diz respeito. Pegou na ementa escrita à mão e leu-a de ponta a ponta, certamente à procura de menção a nozes. A Sloane tinha verdadeira aversão a nozes, mas não era alérgica, já investigara o assunto. Fico surpreendido que tenhas tempo para encontros. O apresentador começou o discurso de boas-vindas. A razão dizia-me que era melhor abandonar este assunto, mas não fui capaz. Havia qualquer coisa na Sloane que desafiava sempre o meu bom senso. Quem é o sortudo? Xavier. Baixou a ementa e fitou-me. Esta não é a melhor altura. Não queremos repetir o fiasco de Cannes. Revirei os olhos. Fui apanhado uma vez a dormitar durante um discurso de um evento de atribuição de prêmios, e de repente era eu o mal da fita. Se estes eventos não fossem tão entediantes, talvez tivesse mais facilidade em manter-me acordado. As pessoas atualmente não sabiam proporcionar diversão. Quem queria música de elevador e as mesmas bebidas aborrecidas que serviam em todas as galas? Ninguém. Se me preocupasse o suficiente com estas coisas, dava algumas dicas aos organizadores, mas não queria saber. Os empregados de mesa trouxeram a comida, que ignorei em detrimento de mais champanhe, à medida que a cerimônia se arrastava. Desliguei e fiquei a ruminar sobre com que tipo de homem a Sloane andava potencialmente a sair. Desde que trabalhávamos juntos, nunca vira nem ouvirá falar de nenhum encontro, mas ela devia estar com alguém. Era espinhosa como o diabo, mas uma mulher linda, inteligente e bem-sucedida. Neste momento, havia vários homens nas mesas ao lado a olhar para ela sorrateiramente. Engoli a bebida de um trago e fitei um deles até que desviou os olhos com o rosto corado. A Sloane era minha companhia apenas no nome, mas não caía bem olharem para ela com ar guloso quando viera comigo. Mas já ninguém tinha noções de etiqueta? A sala irrompeu na maior salva de palmas até então. O Eduardo levantou-se e percebi que o apresentador anunciará o nome do meu pai como filantropo do ano escolhido pela organização. Aplaude, disse a Sloane sem sequer olhar para mim. Tinha um sorriso tenso colado ao rosto. As câmaras estão a ver. Quando não estão? Aplaudi com pouca vontade por causa do Eduardo, mas só por ele. É uma honra estar aqui esta noite para aceitar o galardão em nome do Alberto, disse ele. Como sabem, é meu amigo e parceiro de negócios há mais anos do que consigo contar. A Sloane olhou de relance para o relógio, e quando o Eduardo concluiu o discurso, ditosamente curto, reuniu as suas coisas. Endireitei os ombros. Já te vais embora? Só tinham passado 50 minutos, não 1 hora. Sim, não vá apanhar trânsito. Confio em ti para te comportares na minha ausência. Enfatizou a última frase com um olhar de aviso. Assim que virares costas, vou atirar a minha bebida à cara de outro convidado e assumir o controle da música, respondi. Tens a certeza de que não queres ficar? Não pareceu nada divertida. Faz isso e o nosso acordo está cancelado, avisou inexpressivamente. Mas ao fim da noite ligo-te. Saiu discretamente e encaminhou-se para a saída. Estava tão concentrado a observá-la que nem me apercebi que o Eduardo se aproximava até sentir a sua mão no ombro. Tens 1 minuto para conversarmos? Há algo que precisamos de discutir. Claro. Sem a Sloane ao meu lado, faria qualquer coisa para me escapar dos vizinhos de mesa mais aborrecidos da história. Segui o Eduardo até o átrio. Concluída a cerimônia, os convidados voltaram às bebidas e conversas, e ninguém nos prestava grande atenção. Ia ligar-te para te dizer, mas até é melhor falarmos pessoalmente. Livre dos olhos atentos dos fotógrafos, a boca do Eduardo fixou-se numa linha sombria que me deixou de imediato com a pulsação acelerada. Xavier, deixa-me adivinhar, é o meu pai. Não. Sim. Bem, o Eduardo passou a mão pelo rosto, invulgarmente hesitante. A sua condição encontra-se estável. Não houve alterações. Uma pontada de alívio ou desilusão, não sei bem. Soltou um nó que me apertava o peito. Quão lixado era que tivesse estes sentimentos contraditórios em relação a algo que devia ser uma boa notícia. Isto quer dizer que ele não está a piorar, mas também que não teve melhoras, disse o Eduardo. Há meses que não vais ver, Xavier. Devias visitá-lo. Talvez ajudasse. Os médicos dizem que ter os entes queridos por perto
Pois as palavras-chave são essas, entes queridos. Uma vez que a minha mãe não está cá, ele está lixado. A única pessoa que o meu pai alguma vez amou de verdade foi a minha mãe. É o teu pai. A boca do meu tio por afinidade comprimiu-se. Deja de ser tão terço. As las pazes antes que se demasiado tarde. Não sejas tão teimoso, faz as pazes antes que seja tarde demais, avisou. Não sou eu quem precisa de fazer as pazes, tio, respondi. Uma pessoa tinha os seus limites, e depois de tentar tantas vezes, atingira o meu há anos. De qualquer maneira, foi bom falar contigo, mas agora tenho de ir a um sítio. Xavi, boa viagem de regresso a casa. Virei costas. Manda os meus cumprimentos a todos. É a empresa da tua família, disse o Eduardo. Parecia resignado. Só assumirá o cargo de CEO interino, porque o recusará. E sabia que o meu tio ainda tinha esperanças de que eu ganhasse juízo, como por magia e um dia quisesse continuar o legado da família. Não podes fugir dela para sempre. Continuei a andar sem hesitar. Com a cerimônia despachada, a gala estava praticamente no fim, o que significava que se me fosse embora, não estaria a quebrar o acordo com a Sloane. Lembrar-me dela e de onde estaria naquele instante, talvez num encontro com um cabrão qualquer. Só azedou mais a minha disposição já sombria. Normalmente tentava ver sempre o aspecto positivo das coisas, mas porra, às vezes um gajo tinha de ceder ao desespero. Fui buscar o casaco ao bengaleiro e entrei num dos táxis parados frente ao local do evento. Para o Neon, disse, indicando o nome da nova discoteca em voga em Londres. Se chegar lá em menos de um quarto de hora, dou-lhe uma gorjeta de 100 libras. O táxi afastou-se do passeio. Olhei pela janela à medida que as luzes de Londres passavam por mim, ansioso por poder beber até esquecer tudo sobre o Eduardo, o meu pai e uma certa assessora que ocupava os meus pensamentos mais do que devia. 3. O sinal vermelho de parar enfitava-me. Ignorei-o e continuei apressadamente até ao outro lado da estrada, sem ligar a buzina de um caminhão que se aproximava. Já estava atrasada, e se não tirasse os sapatos em breve, os meus pés em chagas haviam de me matar primeiro do que se fosse atropelada por um carro. Estiletos com salto de 10 centímetros ficavam lindamente em festas, mas não tinham sido feitos para caminhar durante 10 quarteirões pelos passeios da cidade. Infelizmente, o trânsito de Londres era uma praga, por isso despachei o táxi depois de ter estado parada na mesma rua durante 20 minutos. Quando cheguei ao hotel, já o meu vestido estava encharcado em suor e mal sentia os pés, mas entrei na Penthouse sem outros incidentes, a não ser que contasse os olhares horrorizados dos outros hóspedes. Por favor, não estejas a dormir. Bati a porta e senti o coração descompassado. Por favor, não estejas a dormir. Por favor, não estejas. Quando um rosto redondo que me era familiar apareceu, respirei de alívio. Ah, cá estás tu. A Ray abriu-me a porta, os seus olhos a perscrutarem o átrio como se o George e a Caroline pudessem aparecer a qualquer instante. Sempre que me enviava uma mensagem punha o seu trabalho em risco, mas ambas corríamos perigos pelo mesmo motivo. Temia que não conseguisses. Fiquei presa no trânsito, mas não perderia esta noite por nada deste mundo. Tirei os sapatos e suspirei. Muito melhor. Com a ajuda da réia, limpei os pés ensanguentados antes de entrar na sala de estar da suíte. Quando a vi sentada no chão, a ver desenhos animados sobre bailarinas, senti um aperto no coração. Ela gravitava sempre em direção a programas sobre dança ou desporto. Estava de costas para mim, mas devia ter uma espécie de sexto sentido, porque assim que entrei na sala virou-se. Sloane. A Penny levantou-se rapidamente e correu até mim. Vieste? Então, claro que vim. Curvei-me para abraçar. Caramba, ela crescerá tanto desde a última vez que a vira. Enterrou o rosto no meu estômago, e se eu conseguisse chorar, falo-ia por a ter assim, a abraçar-me com tanta força. Era provável que, além do da réia, o meu fosse o primeiro abraço do dia. A ama saiu da sala e deixou-nos sozinhas. Depois de algum tempo, libertei-a com relutância e foi buscar o presente que lhe trouxera. Feliz aniversário, Pen. É para ti. Os olhos da minha meia-irmã iluminaram-se. Aceitou o presente e desembrulhou-o com muito cuidado, para não rasgar o papel de riscas prateadas. Para os pais, ela era Penélope. Para o resto das pessoas, Penny. No entanto, para mim, seria sempre só Pen. A irmã da qual não sabia que precisava, a única pessoa que chorara quando me foi embora, e a única Kensington que continuava a considerar como família depois de a nossa avó ter morrido. Ela acabou de desembrulhar o presente, e o arquejo deliciado que soltou iluminou meu rosto com um sorriso. A nova boneca American Sports. Agarrou na boneca preciosa contra o peito. Como conseguiste encontrá-la?
Conheço as pessoas certas. A tua mana mais velha é muito fixe, sabes? Brinquei. A boneca de edição limitada era um dos brinquedos mais desejados no mundo. Havia apenas 2 dúzias delas, mas o marido da minha amiga Vivian puxou uns cordelinhos e arranjou-me uma a tempo do aniversário da Pen. Tudo bem que não podia brincar com ela abertamente, mas um dos aspectos positivos da negligência dos pais era que nem iam reparar na boneca nem perguntar como a arranjara. Então, como te sentes com 9 anos? Sentei-me no chão ao seu lado. Daqui a nada já estás com 2 números. Ai, que horror! E depois serei tão velha como tu. Ah! A Pen irrompeu em risinhos histéricos quando comecei a fazer-lhe cócegas. Para! Peço desculpa! Peço desculpa! Arquejou. Tu não és assim tão velha. É o teu castigo por me insultares, respondi, mas parei de lhe fazer cócegas, sabendo que não devia excitá-la demasiado. Percorria sempre aquela fina linha entre querer tratá-la como se fosse uma criança normal, mesmo sabendo que não era bem assim, pelo menos não em termos de resistência física. Havia 2 anos a Pen fora diagnosticada com a Síndrome de Fadiga Crônica, ou SFC, depois de ter passado por um episódio bastante longo de mononucleose. A doença caracterizava-se por fadiga extrema, problemas em dormir, dores nos músculos e nas articulações, entre outros sintomas, e não havia cura nem tratamento aprovado. Era difícil determinar a causa, apesar de os médicos suspeitarem que fora espoletada por uma mudança na resposta do sistema imunitário à doença. Agora, o melhor que podíamos fazer era controlar os sintomas. Apesar de não ter tratamentos aprovados pela FDA, a SFC dera origem a 1 milhar de vendedores de banha da cobra que prometiam curas, através de vitaminas especiais, medicamentos retrovirais e outros remédios milagrosos. Os pais da Pen gastaram imenso dinheiro para tentarem encontrar alguma coisa que funcionasse. Como nada funcionou, desistiram e limitaram-se a enfiá-la em casa, onde não precisavam sequer de pensar nela. Felizmente, a Pen sofria de um nível moderado de SFC e levava a cabo as suas atividades cotidianas melhor do que as pessoas afetadas de forma mais intensa. Ainda assim, não podia praticar os desportos de que tanto gostava nem conseguia ir à escola como os colegas. Nos dias maus, sentia dificuldades até em andar. Por isso, tinha aulas em casa e a Réia estava com ela praticamente 24 horas por dia, não fosse ter um episódio que a deixasse mais abatida. Fiz uma coisa para ti. A Pen parecia um pouco ofegante, mas a minha preocupação desvaneceu-se quando se dirigiu à mesa de centro e voltou sem hesitar. Senti um nó formar-se na garganta. Hoje era um dia bom. Ela merecia um dia bom no aniversário. É uma pulseira da amizade. Pousou cuidadosamente a pulseira na palma da minha mão. Eu tenho uma igual. Estás a ver? A pulseira de miçangas tinha 5 corações. Os dela eram cor-de-rosa, os meus azuis. A pressão do nó na garganta subiu para trás do nariz e dos ouvidos. Oh, Pen, é linda! Obrigada. Pus a pulseira no pulso. Mas no teu aniversário devias receber presente, não oferecê-los. Sobretudo quando fazer aquelas pulseiras devia ter exigido muitas horas da sua energia. Então, nunca consigo estar contigo no teu aniversário, disse baixinho. Detestava o facto de ela ter razão. Só nos víamos um punhado de vezes por ano, e com a ajuda da Réia. A minha família era suficientemente rancorosa para fecharem a Pen numa caixa forte só para eu não a poder ver, e eu era demasiado orgulhosa para pedir perdão por algo que não era culpa minha. Já pensara em fazê-lo, mas não conseguia. Nem pela Pen. Bem, estamos juntas agora, disse, afastando os pensamentos sobre o passado. O que queres fazer? Podemos ver um filme, brincar com a tua boneca nova. Quero ver o jogo de Black Castle contra o Chester. A Pen olhou para mim com olhos de gato das botas. Por favor, eu não era amante do desporto, mas ela adorava futebol, por isso acedi ver o jogo gravado. A partida tinha sido muito falada no início do ano porque fora a primeira vez que o Asher Donovan, o menino querido da Premier League e transferência recente para Black Castle, jogava contra sua antiga equipa. Com exceção do Xavier, o Asher era o meu cliente mais difícil, mas também era o herói da Pen. Quando ele assinou o contrato com a minha empresa, há um par de anos, ela quase me perfurou um tímpano com o grito que deu. E por falar no Xavier, enquanto a Pen se enroscava ao meu lado e via o jogo com toda a atenção, fui rapidamente ao telemóvel ver se havia algum mexerico novo. Ignorei a mensagem de um tipo com quem me envolvera no passado a perguntar se queria encontrar-me com ele outra vez. O homem não sabia ler nas entrelinhas bolas, e passei os olhos pelas notícias. Tinha alertas ligados para todos os clientes, mas só havia 2 nomes que faziam com que o meu sangue fervesse de cada vez que apareciam no meu ecrã.
As suas iniciais eram XC. Nada. Que bom. Ele estava a portar-se bem. Quase jurava que a Réia tinha menos trabalho a tomar conta da Pen do que eu a manter o Xavier na linha. A Pen e eu não falamos durante o jogo, mas também não era preciso. Apesar de não estarmos muitas vezes juntas, a melhor parte da nossa relação era que nos sentíamos muito confortáveis na companhia uma da outra. Isso implicava que umas vezes falávamos sem parar, outras que víamos um filme inteiro num silêncio confortável. Ela mexeu-se meia hora depois e quando olhei para baixo, a minha pulsação acelerou com preocupação. O seu rosto mostrava-se pálido, os olhos vidrados, estava prestes a desabar. Estou bem, disse quando chamei a Réia. A mulher mais velha entrou na sala, o rosto contorcido de preocupação. Fica mais um bocadinho. A Pen agarrou no meu braço com a mão pequenina. Quase nunca te vejo. Não obstante as suas palavras nas últimas, a voz já se desvanecera num murmúrio. A noite fora exigente para ela, e a prova de que o cansaço a invadia foi que nem barafustou quando lhe dei um beijo de boa noite na testa. Vemo-nos muito em breve, disse com ferocidade. Prometo, Pen. Quem me dera que tivéssemos mais tempo para estarmos juntas, mas a saúde da Pen estava primeiro. A Réia e eu levamo-la para o quarto, onde aterrou de imediato. Esperava que conseguisse dormir a noite toda. De contrário, o dia seguinte seria difícil. Alisei o seu cabelo para trás e senti a garganta comprimida com emoção. Mais uma visita que acabava cedo demais. O nosso tempo juntas nunca durava tanto quanto eu desejava, mas pelo menos tivera a oportunidade de a ver. Dadas as circunstâncias, era o melhor que podia pedir. Foi bom que a Penny pudesse ter estado contigo durante este bocadinho, disse a Réia depois de regressarmos à sala. O senhor e a senhora Kensington não passaram muito tempo com ela antes de saírem. Claro que não. O meu pai e a minha madrasta consideravam a condição da Pen um embaraço e mantinham-na afastada do público sempre que podiam. Obrigada por me avisares que podia vir esta noite, Réia, agradeci. A Réia ligara-me na semana anterior para me dizer que eles iam estar em Londres. O George e a Caroline tinham reservas para um jantar e um espetáculo, o que me dava uma boa janela de oportunidade para estar com a Pen. Fico mesmo muito agrade, absolutamente terrível. Uma voz familiar vinda do outro lado da porta interrompeu-me e fez com que o meu estômago se contorcesse. Com franqueza, George, nunca comi uma lagosta tão má. Eu e a Réia fitamo-nos, os seus olhos tão arregalados quanto os meus. Eles só deviam voltar daqui a 2 horas. A sua boca estremeceu. Se te encontram aqui. Estávamos as duas lixadas. A Réia adorava a Pen como uma filha. Se ela fosse despedida, ambas ficariam destroçadas, e eu deixava de ter hipótese de ver a minha irmã. Faz alguma coisa. O CEO e as celebridades pagavam-me somas exorbitantes para os conduzir durante períodos difíceis, mas naquele momento uma dissociação estranha pareceu tomar conta de mim e colou os meus pés ao chão. Era como se estivesse a ver uma atriz a fazer de mim naquela suíte de hotel, enquanto a verdadeira Sloane mergulhava num túnel em espiral cheio de memórias que não queria revisitar. Namorar contigo é como estar com um bloco de gelo, nem sequer sei se gostas de mim. Conseguem culpá-lo pelo que fez? Se te preocupasses assim tanto, pelo menos choravas ou demonstravas alguma emoção. Não nos envergonhes, Sloane. Se saíres por aquela porta, não podes voltar atrás. A pressão comprimiu-se contra os meus olhos, desesperada por encontrar uma saída. Como sempre, não encontrou nenhuma. Um cartão apitou contra a fechadura eletrônica da suíte. Mexe-te! Gritou uma voz dentro da minha cabeça. És parva, ou quê? Vai ser apanhada. O clique suave da porta fez-me despertar do transe e entrei em modo de resolução de crises. Nem pensei. Peguei nos sapatos manchados de sangue que estavam no átrio, passei os olhos pela sala à procura de vestígios da minha presença, e satisfeita ao ver que não havia nada, escondi-me atrás dos reposteiros que iam do teto ao chão. A porta abriu-se, revelando um vislumbre de cabelo grisalho antes de me esconder completamente atrás do pesado veludo vermelho. Cerrei os punhos, a palma das mãos encharcada em suor. Não planeara encontrar a minha família. Não estava mentalmente preparada para o embate, e apesar de ser pouco religiosa naquele momento, rezei com toda a convicção para que eles estivessem demasiado cansados para ficarem na sala e que fossem dormir de imediato. Devíamos ter ficado com o lugar habitual, disse a voz fria da Caroline, as palavras a ecoarem ao ritmo dos seus tacões. Isto é o que acontece quando se dá uma oportunidade a estas pretensas estrelas em ascensão, George. Elas raramente estão à altura. Tens toda a razão. A voz profunda e familiar do meu pai ecoou dentro de mim como uma tempestade a uma sexta-feira à noite, quando já estava aninhada na cama com um livro e uma lanterna.
Era reconfortante e ominosa em iguais proporções e fez uma moça no muro que erguia há muito tempo, deixando sair uma centelha de nostalgia. Há anos que não ouvia sua voz pessoalmente. Para a próxima vamos ao clube, disse ele. Réia, peça no serviço de quartos. Não comemos quase nada no restaurante. Sim, senhor. E por que razão estão os reposteiros abertos? A voz da Caroline subiu de tom. Sabe bem que devem ser fechados assim que o sol se põe. Sabe Deus quem pode estar a olhar aqui para dentro neste instante? Ninguém, porque estás no 12º andar e não há prédios em frente. A minha resposta mental brusca não impediu que um sabor a cobre me invadisse a boca quando os passos da minha madrasta se aproximaram e pararam à minha frente. Fiquei muito quieta a fitar o tecido de veludo que era a única coisa que me separava do desastre absoluto. Não olhes para trás das cortinas. Não olhes para trás das... Ela agarrou o tecido com uma mão. Encostei-me ainda mais ao vidro, mas ela estava a centímetros do meu rosto e eu sem mais sítio algum para onde ir. Bum, bum, bum. O bater agourento do meu coração intensificava-se a cada segundo que passava. Já estava a imaginar 1000 planos e outros tantos de recurso para o que ia dizer, o que ia fazer e quem contrataria para me ajudar se a Caroline me encontrasse ali e mandasse a Pen para um sítio remoto qualquer onde não a conseguisse ver. A mão da Caroline fechou-se em redor do reposteiro. Durante um aterrorizante segundo, pensei que tudo se desmoronaria. Mas a seguir ela puxou o reposteiro, escondendo-me completamente, e recomeçou as queixas a respeito do jantar. Honestamente não sei como pôde a Vogue nomeá-lo um dos melhores chefes do ano. O som dos seus tacões afastou-se com o murmúrio do meu pai e o clique de uma porta a fechar-se. Nenhum dos dois perguntou pela Pen nem voltou a dirigir-se à Réia. O meu corpo descontraiu-se, leve com o alívio que me invadia, mas quando a Réia afastou o reposteiro, não perdi tempo. O George e a Caroline podiam voltar a qualquer instante. Apertei a mão da Réia numa despedida silenciosa e saí rapidamente. Ela sorriu com uma expressão de preocupação nos olhos, e só quando cheguei ao passeio no exterior do hotel consegui respirar como deve ser. O choque de estar inesperadamente na mesma divisão que o meu pai deixou-me um pouco desorientada durante alguns minutos, mas o ar fresco de outubro abateu-se sobre mim como um chuveiro gelado e quando dobrei a esquina, o zumbido já desaparecera dos meus ouvidos e os candeeiros de rua não se desvaneciam num único brilho alaranjado. Está tudo bem. Correu tudo bem. Não for apanhada, passará algum tempo com a Pen no seu aniversário e agora podia. O meu telemóvel vibrou com um alerta de notícias. Olhei de relance para o ecrã e senti o estômago a contorcer-se quando vi o logótipo inconfundível do Perry Wilson. Cliquei para abrir o artigo e uma névoa carmesim afastou a recha de desconforto que ainda sentia por ter escapado por pouco no hotel. É que só podem estar a gozar comigo. Guardei o telemóvel na carteira e fiz sinal a um táxi que ia passar. Para a Neon bati com a porta, fazendo com que o taxista estremecesse. Se conseguir pôr-me lá em 10 minutos, dou-lhe a maior gorjeta do mês. Quando tinha um cliente para estrangular, todos os segundos contavam. 4. Os jornalistas de sociedade chamavam-lhes o jet set moderno. As colunas de coscovilhices dividiam-nos desdenhosamente entre herdeiros e suplentes, os filhos dos ricos que passam os dias a beber e a festejar em vez de fazerem alguma coisa de útil com a sua vida. Eu chamava-lhes apenas Xavier e amigos, o tom é depreciativo. 8 minutos depois de ter saído do hotel da Pen, abri caminho à força pela Neon adentro, onde o Xavier e amigos tomaram conta da sala VIP. A cena era quase uma réplica das fotografias que enchiam a última publicação do blog do Perry Wilson. Um dos amigos do Xavier sinifava cocaína da barriga de uma empregada de mesa, outro executava uma lap dance e um casal meio despido basicamente fazia sexo num canto. Recostado no meio deste hedonismo, como um rei que observa a sua corte, o Xavier espraiava-se sobre um banco de veludo, um braço por cima do encosto, o outro a segurar uma garrafa de tequila. O Xavier, que devia estar na gala de atribuição do prêmio do pai. O Xavier, que precisava desesperadamente de uma limpeza de imagem mais intensa do que o habitual, depois da publicação viral do Perry Wilson sobre a sua festa de aniversário louca em Miami, havia alguns meses. O Xavier que me prometera que não punha um pé numa discoteca até esta recuperação da sua imagem estar concluída. Mal senti as dores nos pés enquanto me dirigia a passos largos para o banco e parava à sua frente, bloqueando a vista do resto da multidão. As mulheres que flutuavam à sua volta devem ter percebido o meu instinto assassino porque dispersaram mais depressa do que folhas caídas num dia de vento. O Xavier bebeu um longo gole de tequila antes de se dirigir a mim. Primeiro Mykonos e agora isto.
Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto. Andas a perseguir-me, Luna? Se andasse, facilitavas-me muito trabalho. Segurei o meu telemóvel que mostrava uma fotografia indecente do Xavier a beber um shot enquanto uma loura bonita se montava sobre o seu colo. Herdeiro Castilho abandona a gala de homenagem ao pai moribundo. Nada de discotecas até limparmos a tua imagem, e devias ter ficado durante toda a gala. Era esse o nosso acordo. Não, o nosso acordo era que ficasse durante a cerimônia, coisa que fiz. A cerimônia e a gala não são a mesma coisa. Quanto à questão da discoteca, fez um encolher de ombros casual. Talvez devesses ter posto tudo por escrito. Tirei-lhe a garrafa da mão. O que queria era agarrá-lo e sacudi-lo, mas tinha noção das câmaras que estavam, secretamente apontadas a nós. As pessoas eram bastante menos discretas do que julgavam. Levanta-te, disse por entre dentes cerrados. Vamos voltar para o hotel, onde te posso meter algum juízo na cabeça sem interrupções. Como foi o teu encontro? O Xavier ignorou a minha ordem e olhou de soslaio para o meu rosto, o vestido e os pés. Uma pequena ruga formou-se entre as sobrancelhas. Maravilhoso. Não esclareci a sua presunção do motivo que me levou a sair mais cedo da gala. Menos maravilhoso foi ter recebido outra notificação do Perry Wilson sobre ti. Um estranho brilho de satisfação instalou-se nos olhos dele. Foi o que interrompeu a tua noite? Perguntou com voz sedosa. Peço imensa desculpa. Mantive uma expressão neutra enquanto mudava de posição e pisava o peito do seu pé com o tacão aguçado do meu estileto. A mesa escondia de olhos alheios o que estava a fazer, por isso quem olhasse não se apercebia de nada estranho. A basófia do Xavier desapareceu sob um esgar. Tens 30 segundos para te levantares, ou perdes não apenas um dedo do pé, mas outra parte importante da tua anatomia. Inclinei a cabeça para o lado e bati com o dedo na garrafa de tequila. Sabes que há tutoriais online para praticamente tudo, incluindo como castrar um invasor com artigos comuns das nossas casas? Justiça lhe seja feita, ele nem estremeceu ao ouvir a palavra castrar. Deixa-me adivinhar, sendo a perfeccionista que és, já os viste a todos. Enterrou-se ainda mais no banco e olhou para mim com uma descontração sombria. Descontrai-te, Luna. É sexta-feira à noite. Solta-te um bocadinho e diverte-te. Um músculo pulsou por baixo do meu olho. Não mordas o isco. Não estou aqui para me divertir. A frase saiu-me quase como um rosnado. Isso é evidente. O Xavier olhou de novo para mim de alto a baixo. É uma pena desperdiçares um vestido tão bonito num fim de noite entediante. Por falar nisso, o que pensou o teu encontro por teres saído mais cedo? Pensou que era do seu melhor interesse fazer as coisas como digo. Pisei o seu pé com mais força e sorri ao ver o renovado esgar de dor. E uma vez que estou a ter uma noite tão entediante, sinto-me tentada a apimentar um pouco as coisas. Claro que não garanto que a minha ideia de diversão condiga com a tua, sobretudo quando estás rodeado pelos teus amigos e a probabilidade de embaraço é maior. O meu sorriso desapareceu. Mas se for preciso, arrasto-te daqui como se fosses uma criança insolente a fazer birra. E não me importo se depois tenho de resolver a confusão que daí há de vier. Valeria a pena, só pela vergonha que os teus amigos te iam fazer sentir até ao fim dos teus dias. Por isso, a não ser que queiras que tal aconteça, levanta-te de imediato. O Xavier ouviu a minha tirada sem uma centelha de preocupação. Quando acabei de falar, ele bocejou, estendeu o braço sobre as costas do banco e olhou mordazmente para o tacão espetado no seu sapato de $500. Se não saíres de cima de mim, não me consigo levantar, querida. Não desviei os olhos dele enquanto retirava o pé, desconfiada da sua súbita obediência. O Xavier levantou-se do banco e olhou para mim com uma centelha de diversão. Mesmo quando eu usava os meus Jimmy Shows, ele ainda era uns bons 10 centímetros mais alto do que eu. Odiava que fosse assim. Em minha defesa, cumpri a minha parte do acordo, sabes? Comentou. Como disse, a cerimônia e a gala são duas coisas diferentes. A cerimônia acabou quando Eduardo terminou o discurso, que coincidiu com o momento em que tu saíste. Por isso não tentes usar a ocasião como desculpa para recusares as nossas férias. É uma questão de semântica. Talvez seja, disse ele com a voz arrastada. Mas também é a verdade. E quanto à promessa de não ires a discotecas enquanto não recuperássemos a tua imagem? A minha imagem estava recuperada. Há semanas que não sai uma notícia má sobre mim. Os olhos do Xavier cintilaram com humor. Nunca especificaste a tua definição de imagem recuperada, Luna. Não tenho culpa se as nossas ideias do que isso significa são distintas. Cristo, aquele homem era insuportável. Mas mais irritante era ter razão, embora mais depressa me atirasse do cimo do Big Ben do que admiti-lo em voz alta.
Cala-te e segue-me, disse bruscamente, desejando ter uma resposta mais inteligente para lhe dar. Sim, minha senhora. O rosto dele formou covinhas. Adoro uma mulher mandona. Ignorei a insinuação sexual e dei meia volta. Ele seguiu-me até a entrada sem se despedir dos amigos. Não sabia se estava cansado de discutir comigo ou se o assustara genuinamente com a ameaça de o envergonhar perante os amigos. Duvidava que fosse o caso, mas não me importava com as razões para sua mudança de atitude. As únicas coisas que me interessavam era que me desse ouvidos e se mantivesse longe de sarilhos. Qual é a história desta pulseira? Perguntou enquanto descíamos de elevador. Desculpa. A pulseira. O Xavier empinou o queixo em direção à pulseira da amizade que levava no pulso. Não a tinhas na gala. Senti os músculos a contrair. Só as minhas melhores amigas sabiam das visitas que fazia a PEN, e não havia a menor hipótese de incluir o Xavier neste clube tão restrito. Foi um presente. Não disse mais nada. Uma sombra conhecedora trespassou o seu rosto. Para alguém que passará a noite a beber, ele era assustadoramente observador. Por sorte, não me pressionou mais com o assunto e fizemos o resto do caminho até a saída principal do edifício em silêncio. Porém, eu devia saber que esta paz era sol de pouca dura. Novas condições, disse ele quando entramos para o banco de trás de um táxi. Quando estivermos de férias, não pode ser tão desmancha-prazeres. Então não me leves contigo. Respondi a um e-mail de trabalho sobre um potencial cliente sem levantar os olhos. Em Nova York continuava a ser horário de expediente. Boa tentativa. Para quem anda constantemente a perseguir-me, não pareces gostar muito da minha companhia. Pousou uma mão sobre o peito com uma expressão fingida de mágoa. Magoas-me a alma, a sério. Magoas-te mais se fores deserdado, acredita. O Xavier iria herdar muitos milhões de dólares quando e se o pai morresse. No entanto, o seu rendimento vinha de uma pensão anual que seria imediatamente cortada caso violasse um de dois termos. Tenho de continuar a ser a sua assessora e 2. Ele não pode fazer nada que manche a reputação da família. Para a segunda condição havia uma política de 3 oportunidades, e não sei bem como. Quem ficará encarregado de determinar se o Xavier as quebrava ou não era eu. Quando descobriu isto, armou uma zaragata imensa, mas, entretanto, habituou-se, embora contrariado. Eu não abusava do meu poder. No entanto, estava a um fio de cabelo de acrescentar esta noite como a segunda quebra. A primeira fora a festa dos seus 29 anos em Miami. Talvez, respondeu Xavier, despreocupado. Não obstante, não podes fazer isso durante as férias. Assentiu para o meu telemóvel. O que é verificar os e-mails? Exato. Se continuares a trabalhar o tempo todo, as férias não são férias. Resmunguei. Se achas que vou passar uma semana inteira sem ir ao e-mail, então és mais delirante do que pensava. Eu tenho uma empresa, Xavier, e se me queres em Espanha contigo, então vais ter de concordar com os meus termos. Compreendo. Ergueu uma sobrancelha. Nunca te considerei uma pessoa mentirosa, Sloane. A nossa viagem ainda nem sequer começou e já estás a voltar atrás com a tua palavra. Mais valia ter me dado uma bofetada. Desculpa. Já me tinham chamado muitas coisas ao longo da vida, mas nunca mentirosa. Claro que por vezes podia vergar um pouco a verdade que assessor não fazia, mas no que dizia a respeito às promessas, mantinha sempre as que fazia. Sempre. Era uma das razões pelas quais concordara com aquela viagem estúpida com o Xavier. Prometera a PEN que estaria com ela em Londres, e a única maneira de o conseguir passará por aceitar as exigências dele. Nada de trabalho, só diversão, disse o Xavier. Lembro-me nitidamente que foi um dos termos que acordamos. Verificar e-mails pode considerar-se trabalho, o que significa que estás a renegar a tua promessa. Caraças, ele tinha razão. Outra vez. Não sei como bloqueara esta condição do nosso acordo, mas só porque era tão absurda. Não podia ignorar as mensagens e os e-mails durante uma semana, mas também não podia voltar atrás na minha palavra. Proponho uma emenda, então, disse com a voz tensa. Posso consultar o e-mail pessoal a qualquer altura e verificar os e-mails da empresa se a única coisa que fizer for reencaminhá-los para minha equipa. O Xavier semicerrou os olhos. Passaram-se vários segundos até o seu rosto se descontrair num sorriso. Emenda aceite. Agora. Olhe, desculpe. O taxista interrompeu antes de poder terminar a frase. Aparentemente estava cansado da nossa conversa. É para onde? Perguntou sem cerimônias. Eu e o Xavier respondemos em simultâneo. Para o Claridgep, para o aeroporto de Stansted. Quando olhei para ele, o Xavier acrescentou. Prometeste-me umas férias. Está na hora de passares das palavras aos atos.
Chegamos a Londres há um punhado de horas e só temos de partir para a Espanha amanhã. Tantos voos num dia só me davam vontade de morrer. Vê as horas. Já passa da meia-noite. Passavam 5 minutos da meia-noite. Eram umas atrás das outras para mim, bolas. Nota para a memória futura. Especificar sempre as horas das viagens e não apenas o dia. Tenho as malas no hotel, Xavier. Preciso de as ir buscar, respondi, tentando empatar. Já tratei disso. Exibiu o telemóvel. Acabei de enviar uma mensagem ao meu mordomo no hotel e as nossas bagagens estarão no jato à nossa espera. É muito tarde. Procurei desesperadamente por outra desculpa para adiar a viagem. É perigoso voar a esta hora da noite. O Xavier nem se dignou reconhecer a minha declaração absurda. Há imensos voos depois da meia-noite. O taxista virou-se para trás e fitou-nos intensamente. Então, para o Claridge's ou para Stansted? Exigiu. Não tenho a noite toda. Para Stansted. Desculpe, sim? O Xavier estendeu o braço e entregou-lhe uma série de notas. Obrigado. Mais satisfeito, o homem agarrou no dinheiro e arrancou. Parece que eu não era a única a subornar taxistas quando a ocasião o exigia. Descontrai-te, Luna. O Xavier riu-se enquanto serpenteávamos pelas ruas quase desertas a uma velocidade louca. Estás oficialmente de férias durante uma semana. Aproveita. Comprimi os lábios. Só tenho de ultrapassar esta semana sem vacilar. Não sabia o que queria dizer com vacilar, mas à medida que nos aproximávamos do aeroporto, uma sensação agoirenta espalhou-se sob a minha pele. Não sabia o que aconteceria quando não tivesse o escudo protetor que o trabalho me proporcionava. Mas se o Xavier achava que podia ludibriar-me e fazer com que baixasse a guarda em Espanha, estava muito enganado. De férias ou não, continuava a ser eu. Não deixava que ninguém visse para lá do que queria mostrar, e nada neste mundo mudaria a minha forma de ser. Nem mesmo uma semana de férias forçadas com o meu maior adversário. Eu e a Sloane viajamos até Maiorca em silêncio. Dava para ver que passou a viagem a planear a minha morte, mas felizmente, quando aterramos todos os objetos afiados continuavam isentos de sangue. O cansaço era tanto que ela nem discutiu sobre o facto de partilhar a mesma vila comigo, e eu não protestei quando ela ficou com a suíte principal. Estava simplesmente feliz por poder cair na cama e adormecer. Apesar da exaustão, foi uma noite de sono inquieto, atormentada por repetições do mesmo sonho. Ia atravessar uma ponte com o Hershey, o labrador cor de chocolate que tinha quando era miúdo, mas de cada vez que chegava a meio da ponte, os espaços entre as tábuas alargavam-se. Por muito que tentasse saltar por cima das frinchas ou agarrar-me ao corrimão, caíamos sempre por entre as tábuas. Eu mergulhava em areias movediças e ficava a ver com impotência à medida que o rio à volta me levava ao cão que tanto adorava. O Hershey morrera havia anos já velhinho, mas para o Xavier dos sonhos isso não importava. O peso esmagador do fracasso arrastava-me mais para o fundo do que as areias movediças. A queda repetiu-se até acordar com o coração a bater descompassado e o corpo encharcado em suor. Havia anos que variações deste sonho me atormentavam. Umas vezes estava com o Hershey, outras com a minha mãe, com um velho amigo, com uma ex-namorada. Não importava quem fosse, o resultado era sempre o mesmo. Ficava encalhado e imóvel a vê-los morrer. Que se lixe! A minha voz dura afugentou alguns dos fantasmas enquanto empurrava os lençóis para trás. Ainda só eram 8 da manhã. Normalmente não me levantava antes das 10, mas já não conseguia ficar mais tempo na cama. Tomei um duche gelado para tentar lavar os resquícios da noite. Era um sonho estúpido. Não ia deixar que arruinasse as férias, e certamente não me debruçaria sobre o que podia significar. A ignorância era uma bênção. Esfreguei o corpo ensaboado com mais força. Quando me sequei com a toalha e vesti uma t-shirt e calças de fato de treino, já conseguirá guardar o desconforto no fundo do pensamento, onde pertencia. Dirigi-me para a cozinha, mas parei quando o movimento me chamou a atenção. Detive-me de repente. A Sloane estava a fazer exercício no terraço, com um top e calças de yoga vestidas. Calças de yoga. Podia parecer normal que uma pessoa usasse roupas desportivas para praticar desporto, mas falamos da Sloane. Havia 3 anos que a conhecia e nunca vira nenhuma vez com outra roupa que não fossem vestidos de noite ou fatos formais do trabalho. Estava convencido de que ela dormia com os fatos clássicos e imaculados que tanto a favoreciam. Aproximei-me fascinado com a visão tão sobrenatural. A Sloane mudou de uma posição de yoga impossível para outra. O sol iluminava o corpo esguio e transformava o seu cabelo dourado num verdadeiro halo. Ela ainda não me tinha visto, o que significava que a sua expressão não continha desdém, frustração nem irritação generalizada. Era agradável,
mas também um pouco alarmante, como se observasse uma leoa sem as suas garras. O telemóvel dela apitou com uma notificação. A minha boca contorceu-se quando ela se equilibrou para escrever a resposta só com uma mão antes de regressar à posição original e fechar os olhos. Impressionante. Não resisti a comentar. Encostei-me à ombreira da porta e enfiei a mão no bolso das calças. Mas sabes que o objetivo do yoga é relaxar, não sabes? A Sloane abriu os olhos de repente. A cabeça virou-se para me fitar com fúria. Há quanto tempo estás aí? Perguntou. Ah, lá está a tal irritação tão reconfortante. Vamos ver se consigo fazê-la subir mais um pouco. Há tempo suficiente para te ter visto a responder a mensagem. Fiz um estalido com a língua em sinal de desilusão. Estamos no primeiro dia e já começaste a quebrar as regras. Esperava mais de ti, Sloane. O meu sorriso alastrou à medida que ela se desdobrou, se levantou e se aproximou até ficar a escassos centímetros de mim. Assim tão perto, via salpicos de cinzento nos seus olhos azuis e cheirava as notas do seu perfume. Era fresco e leve, como linho acabado de colher com uma pitada de jasmim. Havia coisas em que nem devia reparar numa mulher que, na melhor das hipóteses, me tolerava e, na pior, me desprezava. Mas reparava e, quando fazia, não conseguia deixar de pensar nelas. Não eram regras, disse ela. Eram condições com as quais concordamos. Além disso, não era uma mensagem de trabalho, mas sim pessoal. Deixa-me adivinhar. Era o teu encontro de ontem à noite. Pareces ter ficado estranhamente obcecado com o meu encontro. Ah, então tinha sido um encontro. Não estava preparado para o pequeno coice que senti em cheio no estômago, que disfarcei com um encolher de ombros. Não há nada de estranho. És conhecida por rejeitar os homens. Que sorte a minha. Talvez assim eles percebam a dica e me deixem em paz. A Sloane acabou a sessão de yoga e passou por mim para entrar na sala. Fui atrás dela. Então são as tuas primeiras férias em anos. Quais são os planos para hoje? Fiz uma estimativa insana sobre a última vez em que tirara férias, mas ela não me corrigiu, o que era bastante triste. As pessoas podiam criticar-me à vontade por não aproveitar todo o meu potencial, mas pelo menos não estava acorrentado a uma caixa de e-mail e aos caprichos dos outros. Ainda não decidi. Talvez acabe o meu livro. Os seus olhos viajaram pela casa luxuosa que nos rodeava. A vila de 3 quartos tinha uma piscina infinita, jacuzzi e acesso a uma praia privativa, mas ela não parecia impressionada. O livro que vinhas a ler no avião? Perguntei, incrédulo. Os 25 princípios de comunicação de crise? Esse livro? Ela ficou com o rosto enrubescido, até a cana do nariz. É a última edição. Por amor de Deus. Nem a Cia seria capaz de me torturar para ler aquele livro, e ela fazia-o por diversão. Presumira que quando chegasse a Maiorca a ilha ia derramar sobre a Sloane um pouco da sua magia, e ela ia descontrair-se automaticamente. Era evidente que tal não aconteceria. Se queria ver um lado diferente da Sloane, teria de lhe arrancar a ferros, de contrário, ela ia passar a semana enfiada num livro entediante de não-ficção, e toda a viagem seria um desperdício. A probabilidade de a convencer a voltar a tirar férias num futuro próximo eram escassas ou inexistentes, o que significava que esta era a única oportunidade de a arrastar para fora da sua zona de conforto. Preferi não examinar por que razão se mostrava isto tão importante para mim. Às vezes era melhor não fazer perguntas para as quais não queria respostas. Que se lixe o livro. Estás no melhor resort de Maiorca, tens de tirar partido dele. Surgiu-me uma ideia. E sei o que vamos fazer. Vem. A Sloane nem se mexeu. Não vou beber copos contigo. Nem tudo o que faço tem que ver com festas e copos, sabes? O seu sorriso travesso regressou. Vais adorar isto. Prometo. Não estou a adorar isto. O calor intenso do olhar da Sloane rivalizava com o ar sufocantemente quente que soprava à nossa volta. Não estou a adorar nem um bocadinho. Estás a ver, é sobre esse tipo de frustração que vamos trabalhar hoje. Recostei-me e entrelacei as mãos atrás da cabeça. Será duro, mas vamos conseguir fazer com que te descontraias. A Sloane semicerrou os olhos e quase a revistei a fim de ver se não trazia escondido um gancho do cabelo para usar como arma. Uma vez que isso seria rude, e eu valorizava a minha vida, mantive as mãos quietas. Depois de a convencer a deixar o livro ridículo na vila, arrastei-a para o restaurante do resort, onde tomamos o pequeno almoço, e depois trouxe-a para o spa. Se alguém precisava de uma boa massagem, era Sloane. Felizmente, o spa tinha um pacote de tratamentos disponível para quem não fizera a marcação. Infelizmente, era um pacote para casais. Foi assim que acabamos numa cabina privada com sauna seca, dando início às várias paragens do ritual de lua de mel.
A Sloane barafustara imenso, mas entre o meu charme irresistível e a firme, porém gentil insistência da concierge do spa, cedeu com relutância. É só isto que fazes com os teus dias? Olhou em redor da sala forrada de madeira de cedro. Não, também gosto de comer, dormir e foder. Os meus lábios curvaram-se quando ela se retesou ao ouvir a palavra foder. Se experimentasses, eras capaz de andar menos tensa. Vou dar-te uma novidade, Luna, mas essas tuas dores de cabeça não vêm de usares o cabelo apanhado com tanta força. Mesmo ali, as ondas louras estavam apanhadas num coque tão apertado que seria capaz de cortar a circulação. É tudo tensão reprimida. Estás errado. As minhas dores de cabeça vêm de ter de lidar contigo. Mudou de posição e tentei não reparar que a toalha escorregou um pouco, não o suficiente para revelar algo escandaloso, mas quanto bastasse para minha imaginação se precipitar loucamente. Além disso, estou mais do que satisfeita com a minha vida sexual, bem mais do que as tuas companheiras de cama podem dizer. Algo negro e não identificável agitou-se por trás da minha caixa torácica. A porra do pequeno almoço. Sabia que não devia ter comido aquele último pedaço de salsicha. Era bom que não tivesse uma intoxicação alimentar, senão processava o hotel. Bem, nunca ninguém se queixou, mas isso são modos de falar com um cliente? Perguntei com a voz arrastada. Tu não és o meu cliente. É a tua família. Tu és apenas a contrapartida para um dos meus contratos mais lucrativos. Bolas. Uma pessoa oferece um dia no spa a uma miúda e ainda é atacado verbalmente. Já não há decoro. A Sloane revirou os olhos. Tenho a certeza de que não faltam por aí mulheres dispostas a massajar-te o ego. A empregada de mesa ao pequeno almoço, por exemplo. Receei que levantasse voo. Tal era a velocidade com que pestanejava na tua direção. Um sorriso espalhou-se pelo meu rosto, apagando a pontada surpreendente provocada pelo comentário da contrapartida. Ah, não sabia que prestavas assim tanta atenção às mulheres que namoriscam comigo. Sou tua assessora de imprensa. O meu trabalho é prestar atenção a tudo que te diga a respeito. O meu sorriso derreteu-se em algo mais arrastado, mais lânguido. Em tudo? A minha intenção era fazer uma piada, mas quando o olhar intenso dela se cruzou com o meu, o oxigênio tornou-se rarefeito e não tinha nada que ver com o facto de estarmos numa sauna. A Sloane era linda. Facto. Desde que nos conhecemos que me sentia fisicamente atraído por ela. Facto também. Mas sempre fora uma atração que ardia em lume brando. O tipo de atração que sacudia para trás das costas se me focasse noutra coisa. No entanto, recentemente as coisas evoluíram de tal forma que não havia nada em que pudesse focar-me. Desconhecia o que motivara tal mudança, mas ali, naquele instante, enquanto estávamos os dois na sauna onde estupidamente insisti que entrássemos, olhei para ela e não consegui respirar. A Sloane engoliu em seco. Gotículas de suor escorreram pelo seu pescoço e desapareceram nas sombras da toalha. Ela não respondeu à insinuação, e o silêncio unia por baixo da minha pele como se tivesse sido atingido por milhares de pequenos relâmpagos. Se me levantasse, bastavam 5 passos para alcançar. Se levantasse a mão, bastavam 2 segundos para lhe tocar. Se ontem não respondeste à minha pergunta. A declaração súbita saiu-me e quebrou o feitiço, mas a pulsação continuou a fustigar-me e fechei instintivamente as mãos em redor da beira do banco. Porra, não era nada disto que tinha em mente quando arrastei a Sloane para a Espanha. Gostava de namoriscar com ela, mas havia uma diferença entre namoriscar e o que raio acabará de acontecer nos últimos 2 minutos. Ela pestanejou, aparentemente desorientada com a mudança súbita no ambiente. Sobre o quê? Sobre a tua pulseira. Continuava a usar a pulseira da amizade que trazia posta na noite anterior. A Sloane era uma miúda Cartier. As pulseiras da amizade não faziam o seu estilo. Saíste da gala sem ela e quando chegaste a Neon já a trazias. Se foi um presente do teu amante misterioso, és capaz de ter de fazer um upgrade, para encontrares alguém que te possa oferecer joias a sério. O que conta é a intenção, não os quilates. As únicas pessoas que dizem isso são as que não têm dinheiro para comprar quilates. Mas nem o tipo mais estúpido do mundo ia oferecer uma pulseira de criança a uma mulher como a Sloane. A não ser que, quem foste ver ontem de verdade? Perguntei suavemente.